Legal. Agora que a gente já tem nossos prefabs, a gente pode começar a criar o eventinho de colisão para que o jogador consiga coletar as moedas. Então é o seguinte, para a colisão ocorrer na Unity, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa que os corpos que estão colidindo tenham colisores, tá? Os dois corpos têm que ter colisores e um deles tem que ter um rigid body. Rigid body, lembrando, é esse componente aqui que a gente botou na esfera, é o que transforma ele num corpo rígido, é o que faz com que esse objeto consiga colidir com outros objetos. Então, esse aí é o básico, né? Os dois objetos têm que ter colisores e um deles, pelo menos, tem que ter um rigid body. São os dois requisitos. A gente tem dois tipos de colisão na Unity. A gente tem aqui, ó, eu estou aqui na moeda com Box Collider. A gente tem o tipo Trigger e o tipo que não é Trigger. O tipo que não é Trigger, ele funciona como colisão normal. Então, imagine dois carros se batendo, por exemplo. Uma colisão que acontece que um não vai atravessar o outro, né? Eles não vão ocupar o mesmo espaço. É mais ou menos a colisão que a gente teve aqui quando o personagem foi em direção à parede. O personagem não atravessou a parede, então teve uma colisão normal. O outro tipo de colisão é o tipo trigger, é o tipo gatilho. Esse aqui a gente ignora essa física e o personagem, o objeto, consegue atravessar o outro. Quando esse overlap, né, essa sobreposição acontece, aí esse evento, essa colisão, ela acontece e aí você pode fazer alguma coisa a partir disso. A gente pode usar os dois tipos de colisão, tá? Mas nesse caso aqui da gente, o que faz mais sentido é utilizar o tipo trigger, porque a gente não quer que o personagem encoste na moeda, é, perca a movimentação até ocorrer aqui a colisão. A gente vê em jogos que normalmente quando o personagem chega perto da moeda, né, quando ele encosta na moeda, a moeda já é destruída, o jogador ganha pontuação e tal. Então, a gente não precisa dessa colisão física no caso de moeda. Portanto, a gente vai trabalhar com o trigger. Né? O trigger vai ficar ativado. Então, eu vou vir aqui na minha moeda, no prefab, e vou ativar o trigger, o que vai ativar o trigger em todas as outras moedas. Beleza. Agora, a gente precisa de um script para é, detectar essa colisão. Então eu vou vir aqui na minha moeda no prefab e vou criar um componente novo chamado moeda. Beleza? Script sendo criado aqui. E eu vou editar o script para fazer o que eu quero. É o seguinte, a gente não vai precisar do starter nem do update, certo? O que a gente vai fazer aqui é usar uma função da própria Unity, não é a gente que vai criar, certo? É uma função que já existe, que serve, que ela é executada automaticamente sempre que ocorre essa colisão do tipo trigger. Então aqui eu vou digitar um trigger, enter. E aí isso aqui tem que estar perfeitamente igual para funcionar, tá? O maiúsculo, T maiúsculo, E maiúsculo, collide. Isso aqui precisa do collider, mas esse nome aqui pode ser diferente. Mas isso aqui tem que estar igual. Essa parte aqui tem que estar igualzinho. E aí, o que é que eu quero que aconteça? Quando alguma coisa colidir aqui com a moeda, eu quero que a mesma moeda me diga houve colisão. Certo? Vamos começar dessa forma aqui. Vamos aqui na Unity. Estou aqui com o meu personagem. Vou encostar numa das moedas. E ó, olha só. Houve colisão. Já apareceu aqui. Tá? Sempre que eu atravesso a moeda, aparece a mensagem. Então está funcionando. A gente está colidindo corretamente.
Eu tinha dito para vocês que era necessário duas coisas para a colisão ocorrer. Os dois objetos têm que ter um colisor e pelo menos um dos objetos tem que ter um rigid body. A moeda tem um colisor, beleza. O personagem ele não tem nem colisor, nem tem rigid body. Mas mesmo assim funciona. Por quê? Porque no caso do Character Controller, ele tem um colisor interno e ele tem um rigid body interno. Então, ele computa direitinho. Se fosse um outro objeto, um outro personagem que a gente não está usando o Character Controller, aí a gente precisaria botar o rigid body e um colisor. Tá? É como se fosse uma exceção, mas não é uma exceção. É porque a gente não vê aqui o colisor nem o rigid body. Mas ele está presente. Ok. Então, os requisitos estão sendo preenchidos e a colisão está funcionando. Porém, é, se, por exemplo, eu pegasse, ó, vou dar play aqui, eu vou dar uma trapaceada. Eu vou pegar aqui essa esfera, que tem rigid body, e subo ela. Olha o que acontece. Houve colisão. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento quando a gente está fazendo um evento de colisão. Porque essa nossa moeda, que não é o personagem, também consegue colidir com a moeda e levantar a mensagem que houve colisão. Se a gente tivesse já um evento aqui de pegar a moeda, quem estaria pegando a moeda seria a esfera. E não é isso que a gente quer. Pode ser que tenha um inimigo andando por lá, pode ser que tenha um, um projétil, né? Uma flecha, um tiro, qualquer coisa assim. Então, a gente quer saber exatamente quem é que está colidindo e se for algum objeto que a gente quer que colida, aí sim a gente vai executar alguma função, pontuar o jogador, esse tipo de coisa. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: esse other aqui é o objeto que está colidindo com a moeda. A moeda é um objeto, o other é o outro objeto, certo? Esse other, ele tem um nome, certo? Aqui, ó, ele tem um nome, ele tem uma tag, ele tem componentes. É um objeto como qualquer outro, é um game object como qualquer outro. E no caso, a gente quer que seja esse game object aqui, o player, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar identificar esse objeto de alguma forma no script para dizer, ó, quem colidiu foi esse personagem aqui, não foi a esfera, não foi um inimigo, foi exatamente o player. E aí uma forma da gente fazer isso muito boa é utilizando a função compareTag. Esse compareTag ele vai ver qual é a tag, o rótulo desse objeto que está colidindo com a moeda. E aí eu vou passar a tag player para ele, certo? De onde vem essa tag? A tag vem daqui, ó. No meu personagem, aqui em cima, debaixo do nome, tem uma tag. No caso do meu personagem, ele ainda está sem tag. Mas aí eu posso botar uma tag player ou criar uma nova. Poderia também. No caso, eu vou trabalhar com a player mesmo. Então, botei aqui e aqui no meu código eu posso comparar a tag do meu objeto com o nome player e se for igual, então eu sei que meu objeto ele tem a tag player. Para eu fazer essa comparação, eu preciso colocar isso dentro de um if. Tá? Então, if a tag do player for, se a tag do other, na verdade, for player, então isso aqui vai ser executado. Player pegou moeda. E a gente pode aproveitar e desabilitar a moeda. Eu vou acessar o Game Object da minha moeda. Tá? Eu quero acessar o Game Object da minha moeda e meio que clicar nesse botão aqui para ela ficar desativada. Então eu vou vir aqui em Game Object. Isso aqui, ó,
vai ser o GameObject em que esse script está colocado. Então, meu script, olha, ele está colocado aqui. Então, o GameObject dele é esse objeto inteiro aqui, é a própria moeda. GameObject, ponto. Eu vou ter aqui a função setActive, que eu tinha mostrado lá na parte de botões. E aqui eu tenho que dar um valor, verdadeiro ou falso. É para ficar ativo ou desativado? Eu quero que seja falso. Então eu vou mandar essa mensagem e vou desativar a moeda. Então aqui, ó, eu vou pegar aqui a esfera, vou fazer o mesmo teste. Ela não está mais colidindo. E agora eu vou vir com o meu player aqui e peguei a moeda e ela sumiu. Bacana, pegamos 4 moedas, todas sumiram. Fora isso, só para apresentar para vocês, esse evento aqui ele é chamado sempre que o colisor aqui, o outro, ele entra em contato com o colisor que está usando esse script. Mas a gente também tem outros eventos que a gente pode utilizar. A gente tem o onTriggerStay, o onTriggerExit. Esse aqui é enquanto ele estiver colidindo, algo pode acontecer, certo? Então, se eu encostei na moeda, né, eu não estou desativando, eu encostei na moeda, eu posso ficar lá ganhando dinheiro, né, ficar ganhando pontos. E aqui é quando eu saio do colisor. Então, sei lá, aqui poderia ser uma fogueira que recupera minha vida. E aqui, quando eu saio do colisor da fogueira, é, a fogueira apaga. Então, aqui quando eu entro num local, a fogueira acende. Enquanto eu tô lá, a fogueira está recuperando minha vida. E quando eu saio, a fogueira apaga. Tá? Então, esses são os nossos eventos do tipo trigger. E a gente também tem o caso do onCollision, que vai ter as mesmas funções, sendo que usando uma colisão de fato. Tá? Veja que aqui ele passa o collider, que é o objeto, tá? É o objeto que está em colisor. E aqui no caso do onCollision, ele passa uma colisão, um evento de colisão. Certo? Então tem essa diferença. A gente pode sempre, aqui nesse jogo, trabalhar com esse onTriggerEnter e esses outros se for necessário, mas sempre com trigger. Beleza. Fizemos aqui o evento das moedas funcionar. E na próxima aula a gente vê como realmente pontuar o jogador e começar a aumentar a complexidade aí desse jogo.